Olá! Hoje é dia da gente falar de política aqui da nossa cidade vizinha de Campo Bom, membro da nossa Vale TV. E o meu convidado de hoje é o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Bom. Ele é comprometido, humilde, justo, natural de Campo Bom, filho da dona Nelly e do seu Newton, está em seu terceiro mandato de vereador. O marido da Ana Paula é líder comunitário e desde 2008 está na vida pública, sendo atualmente o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Bom pela segunda vez. Para o futuro, o pai do Guilherme pretende disputar mais uma eleição. Hoje teremos uma conversa de peso com Maximiliano Messias de Souza. O Max de Souza, seja muito bem-vindo, presidente, para essa conversa de peso. Muito obrigado, boa tarde. Uma satisfação vir à Vale TV para podermos fazer uma conversa franca, aberta, para que a gente possa informar e também ser informado de muitas... Tu sabe por que é conversa de peso? Acredito pelo teor. Não, pela qualidade do entrevistado, tá? Nunca por causa do tamanho do entrevistador, e tá, pelo presidente? teor da entrevista. O conteúdo hoje é forte. É forte. Porque política sempre mexe com paixões. Exatamente. Natural de Campo Bom. Campo Bom. Como é que está Campo Bom? Campo Bom hoje ela está de uma forma gerenciada através do prefeito Orsi, digamos, nova, por ser um prefeito escolhido democraticamente pela população, que ele traz, junto da administração neste momento, um viés de não ser oriundo da política, de ter cargos públicos no passado, de estar vinculado à administração, não. E aí que se tem uma novidade, né, que a gente pode colocar diante dessa forma política da cidade, de um prefeito que está sensível e também se comunica através da comunicação em rede, aonde ele dá atenção às demandas e também às respostas à sua comunidade. Temos observado isso, uma forma diferente até então de interagir dos prefeitos do passado, mas que busca o entendimento e também uma proximidade com a comunidade. E isso o Orsi está fazendo desta forma nos dias de hoje, que a gente vê um modo operacional de gestão diferenciado do passado. Eu estava conversando com o Max antes em off e me dizendo que Campo Bom tem grandes desafios pela frente. Tem muita coisa para resolver, tem muita coisa para ser feita. Tu sabe que isso para nós soa como uma heresia, né? Porque a gente morre de inveja de Campo Bom. A gente olha para aquela cidade sempre ajeitadinha, sempre tudo no seu lugar, com uma grande qualidade de vida pelos seus parques, praças, pelas ruas muito arborizadas, por uma organização que ela tem. Claro que tem um ar de cidade interior, apesar de ser uma cidade grande, aí com seus mais de 60, 65 mil habitantes, mas uma cidade que parece que está tudo no seu devido lugar. Então, quando tu me fala isso, eu fico pensando assim, mas o que mais vocês querem? O que mais vocês querem, Max? Olha, o que nós podemos elencar é que, ao longo do tempo, os governantes da cidade de Campo Bom tiveram a sabedoria de redigir muito bem o plano diretor. É uma marca da cidade e é aí que se destaca Campo Bom pela qualidade, ao longo dos anos, que o plano diretor foi cuidado. Ao longo do tempo foram feitas, foi moldado melhor a cidade através do plano diretor, que trouxeram a cidade ao patamar que ela está hoje. Precisa agora, nós que estamos à frente deste processo, eventual e momentâneo com mandato, de fazer com que nós projetamos, ou melhor, projetaremos a cidade daqui 10, 20, 30 anos. Caberá agora esse grupo político e de gestão do Executivo e Legislativo de conduzir a cidade no aperfeiçoamento deste plano diretor para os desafios que vêm, principalmente a construção vertical,
a situação da mobilidade urbana, a situação do meio ambiente sustentável. Cruzar a Avenida Brasil é uma coisa que não dá tanta inveja na gente. A gente tem a nossa Pedro Alves que é pior, mas a Avenida Brasil ela requer um pouco de paciência já, né? Em 2014, quando eu estava no segundo mandato, fiz algumas indicações e um estudo sobre a duplicação da Brasil. A duplicação da Brasil, ela é fundamental. Ela é possível? É possível. Na época, o estudo mostrou em torno de 25 milhões a conclusão da obra. Aí nós buscaríamos uma outra forma, além da duplicação da Brasil, junto neste montante de valores, que poderia ser feito as galerias para absorver a água da chuva e também do esgoto doméstico, para levar ele até o Arroio Schmidt, através de galerias, e fazer as bacias de tratamento. Porque hoje nós estamos observando na cidade, aonde tem um terreno, 2, 3 terrenos, eles estão sendo comprados pelos investidores, onde tinha as casas e moravam em torno aí de 15, 20 pessoas. Se edifica e vem morar 200, 300 pessoas. Só que a estrutura terrestre é a mesma. Então perdeu-se a oportunidade quando a economia estava muito bem, obrigado, que os recursos e também as facilidades que o governo federal na época tinha de fazer concessões de valores aos municípios, optou-se por um outro caminho de financiamento para fazer outras, e não se deu prioridade a esta, que deveria, no meu entendimento, e defendo isso, já defendi no passado e continuo defendendo, que era a duplicação do Brasil. Mas se nós formos olhar, aí também tem um outro desafio, é que nós temos a parte do imigrante, que é da Lomba, que o maior desafio hoje que tem da cidade, eu conversei isso com o presidente do CDL, o Omar, é fazer com que o bairro imigrante e Blumenburg vão para Campo Bom para comprar. Porque eles vêm a Novo Hamburgo para comprar. Porque do lado de cada lomba também, né? Do lado de cada lomba, mas também tem uma facilidade de pegar a Vitor Hugo, onde tem uma pista muito mais ampla do que tu te deslocar a Campo Bom e ficar naquele para e arranca, e muitas vezes também pela mobilidade de não encontrar o estacionamento. Mas não é mais fácil daí pensar em fazer aquele shopping ressurgir, por exemplo? E fazer com que ele tenha esse vigor e seja o atrativo para o empreendedor? Também tem. Para o empreendedor e para o consumidor, evidentemente. Né? Então, também tem essas funcionalidades de se pensar de modo de atração de consumo. Perfeito. Mas porque vocês já estão levando muita gente lá fim de semana, né? Com certeza, os parques são atrativos. Daqui para lá para ocupar esses espaços. Natal, uma festa lindíssima que vocês estão realizando há muito tempo. Os espaços de lazer, o rodeio nacional. Verdade, nossa. Né, a festa do sapato, que é a cada 2 anos. Então, são situações que atraem. A própria ciclovia, que é o cartão postal da cidade. Verdade. Faz com que as pessoas despertem um olhar. Eu vou a Campo Bom, quero conhecer, se eu já conheço, eu quero voltar porque é tranquilo. Aí faz com que esta revisão, ou esse direcionamento do plano diretor, e também aí entra uma outra parte que também nós propusemos, via Câmara de Vereadores, é da criação de um conselho estratégico de desenvolvimento da cidade. Senta todas as forças vivas de liderança da cidade e se reúnem a cada 2 meses para buscar experiências, trocar ideias, ver o que pode contribuir, indiferente de partido, de sigla partidária, de religião, mas fazer com que impulsionem a cidade. O que te fez ir para a política, Max? Olha, eu vou te dizer uma coisa bem simples assim. Tu foi muito jovem, né? Muito jovem. Muito jovem começou a participar. Eu tenho uma particularidade que... Isso é o trabalho do nosso secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, que gosta de descobrir talentos? Olha, eu posso te dizer que eu entrei na política partidária propriamente, pela mão do Giovanni Feltz. Porque eu sou oriundo do interior, assim, de Campo Bom mesmo, mas da lavoura e sempre gosto de enfatizar isso, da agricultura, né? Nós temos ainda uma propriedade rural, não muito grande, mas ainda tem. Nós tínhamos lá a criação de animais, tinha plantação de verduras, de hortaliças. O que a gente sempre buscou? A vida do campo. E o Giovanni, ao longo
ele sempre ia lá no meu pai visitar, e olha, esse menino aqui eu vou levar para a política, sabe? Esse aqui eu quero que um dia acompanhe a gente. Mas antes do Giovanni visitar meu pai, eles já eram conhecidos, o Schitz também, o Deoclésio Schitz, conhecido do meu pai, eu sempre tive a vontade, assim, desde tempo de escola, eu ganhei, eu acredito, acho que, se eu não me falha a memória, 2 vezes o melhor companheiro. Sempre fui muito, assim, de participar, de ser solidário com os colegas, de ajudar a fazer os temas, sabe? Então, isso o pessoal vislumbrava assim, olha, é um bom companheiro, gente boa, né? Então, se eu não me falha a memória, 2 vezes eu ganhei esta honraria de melhor companheiro. Aí depois eu entrei para o movimento estudantil, já na escola estadual, já no segundo grau, não no primeiro grau para o segundo grau, e eu tive a oportunidade de ser o presidente do Grêmio Estudantil. Eu sempre digo, a primeira máquina de xerox, quem comprou para a escola 31 de janeiro foi o Max quando foi presidente. Então, eu já tinha uma vontade assim de se doar para as pessoas e de participar das decisões. Olha, o conselho escolar eu participava. E aí, eu morando, né, num bairro distante para o interior, nós não tínhamos rua calçada, nós não tínhamos água da Corsã, não tinha esgoto encanado. E isso, quando meus colegas da aula iriam à minha casa, mas tu mora no fim do mundo? E aquilo começou a mexer comigo. Aí tinha a associação de moradores, as pessoas mais antigas, com mais de idade, e tinha eleição. Aí eu peguei o estatuto, né? Olhei lá, 16 anos poderia votar, mas não dizia que não poderia ser votado. Aí eu pedi para o meu pai assinar, fomos no fórum, ele fez uma assinatura lá e fez com que... Ele te emancipou? Isso aí. Ele fez com que eu tivesse condições de disputar a eleição. E eu sempre digo, e até em tom de brincadeira, eu ganhei porque eu votei em mim, porque eu ganhei por 1 voto de diferença, com 16 anos de idade. Que maravilha. E depois eu comecei a incomodar, no bom sentido, as administrações que faziam a gestão da cidade. Olha, nós precisamos isso, nós precisamos aquilo. E eu tenho uma memória bastante viva nessa parte, que eu ia até o centro administrativo de bicicleta. Ocupei a tribuna popular da Câmara de Vereadores para pedir, para reivindicar, e as coisas começaram a andar. Em 2 anos após, nós inaugurávamos a água da Corsã, uma coisa que o pessoal só tinha poço cavado, né, poços artesianos, e isso fez com que, mas aquele rapaz lá é um pouco diferente. Daí o Giovanni foi um dia lá em casa e disse... Ele que já profetizava? Aí ele disse assim, olha, ele vai trabalhar com a gente, ele vai se filiar no partido. Meu pai disse, não, mas eu sou filho único, né? Meu pai disse assim, não, mas ele é meu braço direito. Olha, tu tem um tempo, Giovanni, daquele jeito bem simpático dele, né? Tu tens um tempo para te adequar. E depois desse tempo, o Max vai trabalhar comigo. Que maravilha. Melhor estilo Giovanni Feltz. Melhor estilo. Eu quero saber de ti, a gente acabou de falar de 2 iniciativas tuas, que é essa provocação em torno de soluções para a Avenida Brasil e também dessa questão de criar oportunidades para que as pessoas próximas a Novo Hamburgo se volte mais para o centro de Campo Bom, propriamente façam aqui a sua vida comercial. Quero saber o que mais permeia esse teu mandato, quais são os teus desafios à frente nessa segunda vez que tu ocupa a posição de presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Campo Bom, mas eu também quero saber dessa relação com o teu padrinho, Giovanni Feltz, que, bom, tu sabe, né, se ele não terminar aquela ponta da Avenida do Município, eu acho que ele não pode voltar para Campo Bom, não pode voltar para o Vale tão cedo. Na volta do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com Max de Souza.